Estamos? Olá a todos, que Deus os abençoe grandemente. Nós começamos aqui o nosso podcast. Enquanto eu vou compartilhando aqui com os meus amigos e companheiros, eu gostaria que você também compartilhasse rapidamente, marcando aí as pessoas que você ama, pessoas que você deseja que elas sejam abençoadas com o que nós estaremos meditando aqui, que é um tema de extrema importância, extrema relevância para todos vocês, principalmente para você que é um homem, uma mulher de oração. Você que é uma pessoa que vive orando, vive clamando e de repente você se pergunta: por que eu oro tanto e parece que a resposta não vem? Ou tarda muito para vir ou geralmente nem vem. O porquê que isso acontece? Eu tenho aqui a resposta, daqui a pouco eu vou dar a vocês. Enquanto isso, marque os nomes das pessoas que você estima e já voltamos. O selo que há em mim, a marca da promessa que Ele me fez. E quem vai me impedir se decidir estou? Pois quem me prometeu é fiel pra cumprir. O meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará minha vez, minha sorte Ele muda. Muito bem. Já demos aí o tempo, para que você possa marcar o nome das pessoas que você tem aí um carinho especial por elas. Então, vamos já dar aqui o nosso início à palavra, que é uma palavra espetacular que eu preciso que você agora se atente ao que eu vou dizer, tá? Então, eu quero até que a produção coloque aí depois o título, qual oração, qual o segredo, para que a oração seja atendida, Então, no livro Evangelho de Lucas, capítulo 22, Jesus ele ora no Monte das Oliveiras. Então, acompanhado de seus discípulos, Jesus foi, como de costume, ao Monte das Oliveiras. Veja que a oração ela deve ser algo não esporádico, mas habitual. Ela tem que fazer parte do seu dia a dia. Ao chegar, disse: orem para que vocês não caiam em tentação. Quando Jesus ele disse aos discípulos: orem para que vocês não cedam à tentação, não caiam à tentação, é porque Jesus ele já estava sabendo, sendo ele, ainda que ele estava em forma humana. Diversas passagens bíblicas a gente pode observar que Jesus ele tinha o poder de saber o que as pessoas pensavam. Então aqui Jesus já sabia, por exemplo, que Judas Iscariotes iria traí-lo por 30 moedas de prata. Então ele disse: orem para que vocês não caiam em tentação. Jesus aqui também sabia que Pedro o negaria 3 vezes antes que o galo cantasse. E tem mais, Jesus sabia que não só Judas, por 30 moedas, o trairia, não somente Pedro o negaria por vergonha ou por medo, por falta daquele comprometimento. Apesar que ele chorou amargamente, Judas se suicidou. Diz a Bíblia que ele não só se suicidou, mas quando caiu, arrebentou o corpo dele todinho, as vísceras dele saiu tudo para fora. Inclusive o terreno que ele comprou até hoje lá em Israel é um lugar amaldiçoado. Mas também quando Jesus fala: orem para que vocês não caiam em tentação, ele disse também, já sabendo, tentando prevenir, que todos os discípulos, diz a Bíblia que todos os discípulos fugiram, todos sumiram, não ficou um. Não foi só Pedro que negou. Judas traiu por dinheiro, Pedro negou diante das pessoas, mas e os outros 10 discípulos? A Bíblia diz que todos fugiram.
Então você veja que quando você ouve a voz que vem do alto, a voz de Deus, quando Deus ele incomoda você para fazer algo, então faça. Se Deus está incomodando você para que você pare de cometer um erro, um delito, fazer algo que talvez você já sabe que está mal, isso é nocivo para você, você está perigando a sua alma, perigando o seu casamento, a sua família, porque quando a gente comete um erro, as consequências não vêm somente para nós, e sim também para todo o nosso entorno. Então, se Deus ele vem falando ao seu coração, dê ouvidos. Dê ouvidos enquanto há tempo. Muito bem. No versículo 41, ele diz assim: então afastou-se a uma distância como de um arremesso de pedra, né? Uma distância como de um arremesso de pedra, e ajoelhou-se e orou: Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Preste atenção. Se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, que seja feita a tua vontade e não a minha. Aqui está o segredo da oração eficaz para qualquer circunstância da sua vida. Este é o segredo. É que a sua oração ela seja feita, os seus pedidos, não para realizar os seus caprichos, os seus desejos, prazeres ou necessidades, mas sim que seja feito algo que seja a vontade de Deus. Seja um prazer, seja uma bênção, seja uma aprovação, seja um deserto, seja o que for. Então, quando você orar a partir de hoje, faz essa prova, faça esse teste. Faça os seus pedidos, apresente a Deus os seus problemas, as suas causas, as suas necessidades, os seus desejos, mas finalize sempre dizendo: mas Pai, que tudo isso, se tiver que acontecer, que seja para a honra e glória do Teu nome, que seja para a Sua vontade e não a minha. Se é só a minha vontade, se é só o meu desejo da minha carne, se é um engano do meu coração, que não aconteça nada. Você vai observar que você terá mais êxito em suas orações. Muito bem. E logo ele diz assim, ainda nesse versículo 41. Então, você veja que ele afastou-se a uma distância dos discípulos como de um arremesso de pedra. Ou seja, há momentos que você precisa se afastar, não das pessoas, não é isso. Mas há um momento sim que você precisa dizer para as pessoas: olha, não dá para eu ir agora, não dá para contar comigo, não vou, eu preciso do meu momento, deixa eu ficar aqui, eu tenho um propósito a realizar com Deus, eu tenho os meus objetivos, eu tenho o meu foco. Há um momento na sua vida que você terá que se afastar de pessoas, de momentos que talvez seja o seu cotidiano, que talvez hoje é algo corriqueiro para você. Então Jesus, ele se afastou. E ele foi ali, dobrou o seu joelho. O que significa dobrar o joelho? É você demonstrar reverência a alguém que está por em cima de você. Então Jesus Cristo, quando ele dobra o seu joelho, ele demonstrou ali a dependência dele para com Deus, o Deus Pai. Ele demonstrou ali que ele estava quebrantado diante do Deus Pai e ele orou. Então, mais uma dica para você que precisa de uma resposta de Deus. Mais uma dica para você que quer o direcionamento correto de Deus. Muito bem. Logo ele fala, né? Pai, se queres, preste atenção. Se o Senhor quiser, o Senhor pode então afastar de mim essa dor, esse cálice, este sacrifício, essa circunstância, esse momento indescritível.
Pai, se o Senhor quiser, o Senhor pode afastar de mim. Então Jesus fazendo uma oração coerente, sábia. Assim você deve tomar essa oração como exemplo. E logo ele fala, contudo, que seja feita a tua vontade, não a minha. O que eu vejo com esse versículo, com essa oração de Jesus? Que Deus ele tem o poder de fazer todas as coisas. Como a gente sempre ensina às pessoas, Deus não falha, Deus não erra. Ainda que aconteçam coisas catastróficas, tragédias, notícias ruins que chegam na nossa porta, na nossa vida. Mas se isso acontece com você, acredite, não significa que Deus falhou com você. Nada disso. Significa dizer que Deus, ele está fazendo algo ainda com dor, que no final será para o bem de cada um de nós. Entenda isso, tá certo? É por isso que Jesus ele fala, seja feita a sua vontade. E você veja que a vontade de Deus foi, sim, que Jesus, seu Filho amado, fosse chicoteado, fosse preso, fosse condenado, fosse crucificado até a morte. Então Deus não é mau porque Deus permitiu esse sofrimento de Cristo. Não. Ao terceiro dia, esse mesmo Deus ressuscitou o seu Filho Jesus e escreveu o nome dele, que está por em cima de qualquer outro nome, no céu, na terra, no inferno, não existe. Por isso está escrito que, em nome de Jesus Cristo, toda língua confessará, todo joelho confessará que Jesus é o Senhor. Então é questão de tempo. Ficou claro, né? Aprenda isso. Você vai ver que você será uma pessoa de muito sucesso. E tem mais mensagens aqui ainda. Há tempo? Posso ler mais um pouquinho? Então aqui no verso 43, diz assim, ó. Então apareceu um anjo do céu que o fortalecia. É disso que se trata. Apareceu um anjo do céu que o fortalecia. Primeira observação. Quando você ora, Deus envia um anjo. Segundo, se o anjo o fortalecia, é porque ele estava debilitado. Ele estava aflito. Ele estava muito aflito. Quem não fica aflito quando você recebe uma má notícia? Não é verdade? Quem não sua frio? Quem não fica atordoado quando você recebe uma notícia ruim? Mas o anjo veio então e o fortaleceu. Aí no versículo 44, diz assim: ele orou com ainda mais fervor e sua angústia era tanta que o seu suor caía na terra como gotas de sangue. Olha que interessante. Então é na dor, é na aflição, que ao invés de você baixar a guarda, desanimar e dizer, não quero mais, não creio mais, não vou mais para a igreja. Não, aqui está escrito que ele orou com ainda mais fervor. É como, já viu um atleta, essas corridas, né, de atletismo, de ciclismo também, de automobilística. Você veja que estão todos os atletas já cansados, esgotados, digamos que sem força. Mas quando eles veem a reta final, a linha de chegada, o que eles fazem? Sem ter força, totalmente esgotados, o que eles fazem? Eles correm com toda força, eles colocam todo o ímpeto, o último que eles têm, eles colocam. Por isso que vocês observam que parece até milagre, mas não. Eles aceleram, eles tiram força de onde não há. E todos eles correm, seja ciclistas, seja
atletismo, seja nadador, seja o que for. E é exatamente isso o que Jesus Cristo fez. Com todo o seu esgotamento emocional, né? Com todo o seu esgotamento intelectual, né? Imaginando sabendo tudo que iria acontecer com ele, ele colocou mais força na oração, no fervor. Então você que está sendo atribulado, provado, você que está, enfim, suando sangue, digamos assim, de tantos problemas. Ah, pastor, o que eu devo fazer? Ore com ainda mais fervor. Tá certo? É o que você deve fazer. Muito bem. E ainda continuando nessa frase, diz assim: e a sua angústia era tanta que o seu suor caía na terra como gotas de sangue. Isso é comprovado cientificamente. Uma pessoa, quando está em estado profundo de angústia, de tristeza e tensão psicológica, as veias sudoríparas, que diz, se incham de tal maneira, se arrebentam. E um ser humano, ele pode sim suar sangue. É por isso que aconteceu isso com Jesus. Por fim, ele se levantou. Anota isso. Ele se levantou suando sangue, angustiado, tenso, oprimido ali. Mas ele se levantou, voltou aos discípulos e os encontrou. Sabe como? Dormindo. Oh, meu Deus do céu. Quer dizer, Jesus Cristo vai lá no Monte das Oliveiras orar, se preparar para o maior desafio dos seus 33 anos de vida, e quando ele volta aos seus discípulos, os encontra dormindo. Que decepção. Eu deixo essa mensagem para você refletir e lhes pergunto: será que você também não está dormindo na sua fé? Será que você é uma pessoa que não esteja com os olhos fechados diante de tudo que Jesus vem mostrando a você, diante de tudo que Jesus vem ensinando a você, fazendo por você? Pense nisso e reage. Levante-se. Muito bem. Por esses, aí ele fala, né? Por que vocês dormem? Perguntou ele. Levantem-se e orem para que não caiam em tentação. Pela segunda vez. E todos nós já sabemos a história. Quando prenderam Jesus e o crucificaram, todos eles caíram em tentação. Pergunta para finalizar: foi falta de aviso? Não. Veja que tudo que acontece em nossas vidas, de bom ou de ruim, Jesus sempre deixa avisado. Nós sempre temos a oportunidade de saber o que devemos fazer ou não. Bom, temos aqui algumas mensagens, o Ribert, temos. O Jonatas está aqui compartilhando com um montão de gente. Vai ganhar aqui um coração, porque é um coração abençoado, viu? Esse coração, acredite, é um coração exclusivo, vem do alto. Mas só ganha quem compartilha pelo menos para 10 pessoas. É isso aí. E você vai ser muito honrado por Deus. A Tainá está aqui ligadinha conosco, colocando @seguidores, @destacar também, para que possa alcançar um maior número de pessoas. A nossa querida Vanessa Mara Morales, desde Argentina, La Plata, um coraçãocito para usted, tu bebê e tu família. Deus me la bendiga. A Regiane está aqui também conosco, o André, o Bruno, colocando aqui destacar. O Jonatas, ele diz assim: eu faço essa oração sempre, pastor. Uma oração muito forte, Deus vem respondendo e, obviamente, é crucial a obediência. 10 para você, Jonatas, exatamente isso. É crucial a obediência, não é imprescindível. A Tainá dizendo: a oração é significativa para Deus. É por isso que Jesus nos instrui sempre a orar. Deus só agirá em nosso favor após a nossa atitude de fé. Se até Jesus orou,
Quem somos nós para não tomarmos disso um hábito? A oração que me curou de hemorragia, quando nem mesmo os médicos sabiam mais o que fazer por conta dos medicamentos não estarem surtindo efeito. A oração sincera do povo da igreja cristã Vinde a Mim chegou até os céus. Uau, muito bem! Que Deus te abençoe, Taná. E essa é a nossa fé, né? E claro, oramos porque ela pediu a oração, ela suplicou, e com certeza que Deus, Ele sempre vai atender aos seus pedidos. A Fabrícia também está aqui dizendo boa noite. A Tainá continua dizendo aqui, ó, em outra mensagem, ó, estou há 3 dias internada. Só hoje, no 3º dia, Deus me curou. Às vezes precisamos orar diferente e persistir, pois tudo acontece no tempo dele. É isso, Tainá. Que bom que você tem essa revelação do Espírito Santo, esse entendimento, né, esse discernimento, que é exatamente tudo que a gente falava. Ela poderia ter pensado, poxa, eu estou aqui servindo a Deus, né, faço até o podcast, por que eu estou mal? Por que Jesus não me cura? Calma, calma, Ele te curou no 3º dia. Naamã foi no 7º dia, né? Josué, ele teve que dar 13 voltas, ele e todo o povo, para Deus então derrubar aquela muralha. Então Deus tem um jeito dele. Jesus disse, poxa Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. E Deus não foi possível afastar o cálice. Deus deixou ele ir para a cruz. Mas hoje ele é Jesus. Quem não quer Jesus hoje? Quem não precisa de Jesus? Inclusive Jesus, ele fala assim, ó, sem mim nada vocês poderão fazer. Você pode ter dinheiro, mas não vai ser feliz. Você pode estar casado, mas não vai ser feliz. Você pode ser bonito, mas não vai ser feliz. Você pode ter tudo. Como dizia Salomão, né? Ele provou tudo que os olhos dele quis. E no finalzinho ele finaliza dizendo, tudo isso é vaidade. Sabe por quê? O principal, o bem mais valioso, o bem mais valioso que você tem ou terá na sua vida, acredite, é a presença de Deus. Tá bom? Meus queridos, eu vou finalizando aqui a live. A Cássia está aí dizendo boa noite. Boa noite, Cássia, o Guilherme, a Fabrícia. Vai ganhar um coração, viu, Fabrícia? Porque você está compartilhando aí com mais de 10 pessoas. Um coração abençoado para você, Fabrícia. A Canídia, ela diz aqui, ó, não tem como ter relacionamento sem contato. Com Deus é a mesma coisa, mas ainda importante porque dependemos dele para viver. Muito bom, Canídia, é exatamente isso. Como que as pessoas querem, né, falar de um Deus ou professar uma fé em Deus se não tem um contato com ele? E é possível sim. Eu tenho o hábito de dizer que a gente, quando você usa a fé, você está materializando o poder de Deus de maneira palpável na sua vida. Tá bom? A Maria das Graças dizendo boa noite, Pastor Luiz, boa noite, Maria das Graças. Muito bem. Eu vou finalizar aqui a nossa programação de hoje para que você medite em tudo que foi falado. Eu tenho certeza que Deus ele vai levantar você, seja do que for. Eu tenho certeza que Deus dará paz ao seu coração, seja qual for a circunstância que você esteja vivendo. Tá bom? Lembrando a todos que domingo, às 9 da manhã, estaremos aqui louvando e adorando, buscando mais deste Deus. Vocês, católicos, espíritas, evangélicos, todos são nossos convidados. Deus abençoe a todos.